Fala pessoal, meu nome é Gabriel Torres, eu sou Head de Marketing aqui da Assessoria Alfa, a maior assessoria de marketing para a América Latina. E agora vamos para o nosso módulo de prova social e marketing de bastidores no Food Service. Vamos explicar para vocês qual é a importância desses dois fatores dentro da tua rede social, dentro da tua comunicação ali, seja no Instagram, no TikTok, qualquer rede que você esteja. Bom, e por que isso importa? O cliente não compra apenas o prato, ele compra a confiança. E se você colocar isso dentro de uma operação, que é uma dark kitchen, ou seja, a operação está dentro do restaurante, mas só funciona no delivery, isso é ainda mais importante, porque ela não tem acesso à cozinha. Ela vai fazer aquele pedido ali dentro de uma plataforma de comida, como iFood, 99 Food, o Rappi, e acaba que ele não tem acesso ali à cozinha. O acesso mais físico que ele tem é se esse tipo de restaurante tiver ali um take-out, uma retirada para ele fazer ali a pé ou no carro. Então a gente precisa passar essa confiança para o cliente e o único canal ou o melhor canal que você tem para fazer isso são as redes sociais, porque é ali o canal de comunicação em que você vai fazer entre o seu restaurante e o cliente, para que você possa criar mais pontos de contato, para que você possa criar de fato um relacionamento entre esses dois pontos, porque esse relacionamento que vai interligar os dois para que ele efetue o que você deseja, que é aumentar as vendas do teu delivery ou do seu restaurante. Então, a gente vai falar aqui sobre alguns cases reais que a gente pegou aqui. Um exemplo que a gente pode utilizar aqui é o do McDonald's, que ele acaba mostrando ali os bastidores da padronização da batata frita. Se vocês pegarem assim um exemplo do McDonald's, ele é muito bom, porque o McDonald's ele é conhecido mundialmente justamente pela padronização dos lanches. Você pode ir num McDonald's aqui de Brasília, no McDonald's no Rio de Janeiro, um McDonald's do Japão, que você vai encontrar o mesmo conteúdo, o mesmo produto com o mesmo sabor. Isso é muito importante porque o cliente ele gosta de fazer a compra ali no McDonald's, ele vai lá justamente porque ele sabe o que esperar, ele sabe o sabor, ele sabe o tempo que vai demorar. Então, essa previsibilidade é muito importante porque o McDonald's já trabalha todo esse marketing dele. Se você fala hambúrguer, o fast food de hambúrguer, o McDonald's provavelmente vai ser o primeiro nome que vai vir à tua cabeça. Então ele já ganha nesse top of mind, no share of mind aí. Quando você fala dentro desse nicho, no topo do mercado, ele já tem várias ações de marketing para ativar esses contatos que ele vai ter com você, seja contatos offline, como cartazes na cidade, outdoor, aqueles cartazes que você coloca na parada de ônibus, aqueles de temperatura ambiente em certos locais, fora as ações que eles fazem ali, por exemplo, no Macmill, que é lá em São Paulo, que é uma unidade que é toda personalizada. Eles fizeram ações lá, por exemplo, da Fórmula 1, colocaram um carro da Fórmula 1 ali na sacada do restaurante. E as ações que eles fazem também com os próprios influenciadores, que eles acabam contratando para fazer e divulgar mais o nome delas e também, né, fazer essa pesquisa de mercado para que eles possam comunicar com o público que eles desejam. Então eles já ganham todo esse mercado fazendo todo esse marketing, mas o que importa primordialmente ali, no caso, é o produto que eles entregam. E tendo essa previsibilidade, eles acabam cumprindo a expectativa do cliente e com isso ganhando mais recorrência. Porque muitas vezes as pessoas vão ali buscar para fazer uma saída depois de um encontro, depois de um boliche, alguma coisa assim do tipo. Vamos comer aonde? Vamos comer numa hamburgueria. Primeiro nome, McDonald's. E você não vai achar muitas oposições em relação a isso, porque a galera já sabe o que esperar, já sabe mais ou menos o padrão do preço, sabe que não vai demorar e sabe o gosto. E que tudo que está prescrito ali, dentro do teu pedido, vai ser algo que você já sabe. Você não vai ter uma surpresa desagradável da carne estar fora do ponto, da batata estar extremamente murcha. Então, o que eles fizeram, nesse caso da batata, para poder ilustrar isso da melhor forma possível? Justamente mostrando os bastidores dessa padronização, todos os processos da batata quando chega lá, do momento que é lavada, do momento que eles fazem a batata de fato virar a batata frita, deixando ela lá no molde que eles desejam e tudo, apresentando ali todos os equipamentos, todo o aparo e preparo que eles têm e justamente o processo que faz com que a batata fique crocante e mantenha
aquele padrão de qualidade. Isso é muito importante, essa transparência com o cliente, principalmente na questão do delivery, como a gente falou anteriormente, porque esse tipo de vídeo, ele pode não ser o vídeo que vai te trazer venda ali num primeiro momento, mas é aquele tipo de vídeo que vai fazer com que o teu cliente fique mais ciente, sabe mais da sua operação, sabe mais dos processos que estão ali envolvidos, eles sabem que a cozinha é limpa, uma cozinha que tem um processo, e se a cozinha tem processos, obviamente que o pedido dele vai sair num menor tempo, então, e toda essa questão da previsibilidade, do sabor e do gosto. Então, isso é muito importante. A gente aqui também preza muito para fazer isso em relação aos nossos clientes. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de conteúdo mais humanizado, é muito importante a gente pegar esse passo de processos mesmo. Tanto dos processos de fazer uma pizza, como é que ela é feita, como é que são escolhidos os ingredientes. Então, você pode pegar algum tipo de conteúdo que você vê ali na própria internet, as pessoas mostrando até os próprios fornecedores, justamente até para você conseguir linkar, fazer algum tipo de parceria e isso soar como material de social first, um material mais orgânico. E você também consegue fazer esse lobby, essa parceria de fato com os seus parceiros de negócio, justamente para você conseguir fazer algumas ações internas dentro do seu próprio restaurante ou externas com o teu público, que no caso são os seus clientes. Por exemplo, já trabalhei em empresas que faziam isso justamente para você conseguir fazer algum tipo de parceria, algum tipo de link com uma empresa de bebida. A gente conseguiu ali fazer um drink especial para uma data, só que eu não posso chegar no fornecedor e simplesmente, a gente é parceiro e tal, quero 100 garrafas dessa sua bebida. Eu tenho que especificar uma ação, o que eles vão ganhar com isso. A marca deles vai estar estampada na promoção que a gente vai colocar ali no Reels, seja no estático ou também nos stories. A gente vai fazer um planejamento de marketing em relação a isso, com influências que a gente pode entrar ali dentro de um contexto, de um consenso que são os influencers ideais para divulgar essa ação, para que essa ação ganhe mais volume, ganhe mais notoriedade durante uma data comemorativa, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é muito importante também para você conseguir, não só para os clientes que estão de fora, mas para você também conseguir fazer um certo lobby com os seus parceiros comerciais e você assim também estreitando o laço com essas pessoas, para que através da tua marca, a marca deles também se faça conhecida e vocês consigam fazer uma junção ali que dê uma credibilidade para ambas as marcas. Quando a gente vai falar assim no conteúdo de maneira mais prática, a gente coloca assim, por exemplo, um story. Você confiaria em pedir num restaurante sem nenhuma avaliação? Você coloca assim uma enquete, sim ou jamais. E são dores que você vai perceber que realmente os clientes têm. Hoje em dia, você não vai num restaurante sem dar uma olhada ali no Google, você não vai fazer um pedido no iFood sem antes notar se aquele restaurante é um super restaurante ou se ele pelo menos tem uma nota bem qualificada e também sem olhar principalmente o feedback daquelas pessoas ali que já foram clientes e se tiveram uma boa experiência tanto em relação com a comida como em relação à entrega, se nos pedidos que não tiveram boas notas, eles foram respondidos ali através do iFood, as providências foram tomadas para que a experiência do usuário fosse melhorada, ou que ao menos houvesse algum tipo de justificativa para aquilo, com um time de CS, algo assim do tipo. Então, esse tipo de coisa é muito importante. É sempre muito bom lembrar, o prato vende, mas é a prova social que faz o cliente apertar o botão de comprar. E além dos stories, a gente também pode utilizar ali um conteúdo no formato de carrossel, porque você pode mesclar vídeos com as fotos. Então você pode pegar junto, por exemplo, vamos pegar como a gente faria um conteúdo para carrossel para o McDonald's nesse processo aí da padronização da batata. Porque beleza, eles podem filmar o dia a dia, o processo disso dentro dos stories, mas vamos colocar isso dentro do modelo de carrossel. A gente coloca uma headline ali extremamente chamativa para falar assim dos bastidores da batata mais crocante, que a gente coloca ali usando uma coisa de 12, 13 palavras, sempre com uma imagem extremamente chamativa, sendo que o conteúdo do próximo slide seja algo que também instigue a audiência a ficar ali até o final do carrossel e que dentro dessa sequência de storytelling a gente consiga prender
a audiência em cada slide até que ela chegue no final e conclua a ação que a gente deseja. Seja um compartilhamento, seja colocar um comentário ali no ManyChat. Então, no primeiro a gente colocaria algo chamativo, no segundo a gente colocaria algo assim, sempre dando uma prévia do conteúdo que vai vir, mas o segundo slide é muito importante porque quando você vai fazer um post de carrossel, ele vai aparecer 2 vezes e você já ganha uma vantagem muito grande em relação ao post do Reels. E ele sempre vai aparecer o primeiro carrossel e depois vai aparecer para você o segundo carrossel. Então você tem 2 oportunidades de prender a atenção do teu lead, do teu cliente, para que ele para que ele fique preso naquele conteúdo e que você gere algum tipo de gatilho, de desejo, de curiosidade para saber a história que você vai contar ali. Então, dentro disso, a gente pode mostrar a operação. E sempre que a gente vai mostrar a operação, fica uma coisa muito genuína. E a gente, quando fala de mostrar a operação também, não é uma coisa extremamente trabalhada. Pode ser um vídeo simples, um celular que tem uma qualidade minimamente boa. Hoje, os smartphones têm uma qualidade boa, então equipamentos não são uma objeção hoje em dia para você gravar esse tipo de conteúdo. E esse tipo de conteúdo, nesse sentido, até quanto mais orgânico, melhor. Porque fica com uma cara de um conteúdo mais caseiro. Então, o próprio carrossel, o design dele não precisa ser o mais trabalhado do mundo. Então, a gente pega ali alguns processos, mostra o passo a passo, pode mostrar o vídeo das pessoas fazendo aquele preparo junto com o texto de apoio ao lado e também o resultado, que no caso seria o resultado não só da batata feita, mas do cliente experimentando ela e num outro carrossel, antes de finalizar o carrossel completamente com o CTA, você mostrar ali avaliações de clientes. Você poderia até pegar esses prints de avaliações de clientes, tipo, tanto de avaliações de clientes, tanto de comentário, perguntando qual é o segredo da batata de vocês, e colocar ali. Pode ser até a headline do seu carrossel e os outros tipos de prova social também, colocar ali no segundo, para você justamente chamar a atenção. Porque isso vai fazer com que as pessoas sintam um desejo de consumir não só o seu produto, mas o conteúdo ali até o final. E você tendo ali um CTA, digite batata para você conseguir comprar nossa batata com um cupom de 10% de desconto, seja isso no delivery, ou você pode botar qualquer tipo de ação assim, até promocional dentro do conteúdo, para fazer com que ele venda mais. Dando prosseguimento à nossa aula, agora a gente vai demonstrar aqui para vocês o poder da prova social. E como é que a gente aplica isso? Quais são os tipos aplicáveis que a gente consegue mensurar a nossa prova social? Primeiro, como a gente já tinha falado anteriormente, a avaliação em aplicativos de delivery. Isso é muito importante. Então, qualquer tipo de prova social é muito importante você printar, ter um registro ali, ter uma pasta no Drive, social media, poder ter esse cuidado, justamente para a gente poder utilizar isso tanto no conteúdo do carrossel, como também, de repente, ter ali uma bolinha de destaques mostrando ali as experiências recentes que o cliente teve ali com você, para também testificar que não é apenas um conteúdo, as pessoas de verdade, verdadeiramente ali também compram de você e avaliam o seu produto, não são robôs, nem nada assim do tipo. De fato, é uma prova social. O Google Meu Negócio. É muito importante a gente também fomentar dentro do próprio negócio, do próprio restaurante, esse tipo de avaliação. Existem restaurantes em que o garçom, ali, depois que ele vai fazer todo o processo de finalização de venda, vai passar a maquininha, sempre pergunta se está tudo certo e tudo mais, eles pegam um cartãozinho que tem um QR Code direto no Google Meu Negócio daquela unidade e fazem ali a avaliação daquela unidade. Então você já quebra uma objeção de vai lá no Google, fica uma coisa muito solta. A pessoa vai ter que pegar o celular dela, colocar o nome do seu restaurante. Se o restaurante tiver mais de uma unidade, vai ter que procurar qual a unidade correta do seu restaurante. Então você já quebra qualquer tipo de objeção e já faz uma ponte para ser algo mais direto. E como a pessoa, uma suposição que ela foi bem atendida, vai ali pagar os seus 10%, 12% e já está ali bem satisfeito com a experiência, é muito difícil você tomar um não desse tipo de pessoa. Então, seu cliente está lá, ele já foi convertido, de certa forma até fidelizado, já tem de repente até uma intimidade com o garçom, a partir do momento que ele coloca ali aquela avaliação, sabe que vai ser importante, querendo ou não,
pro garçom, então acaba fazendo aquela avaliação e postando um elogio que vai render para você novos clientes, porque as pessoas, quando vão conhecer um restaurante novo, quando vão procurar uma nova experiência, elas sempre procuram por coisas que já são validadas por outras pessoas, por coisas que as pessoas já falam bem. Afinal de contas, se você está numa rua, tem 2 restaurantes de sushi, por exemplo. Você tem um restaurante de sushi que ele está lotado até a porta e outro restaurante de sushi que está vazio, psicologicamente você vai fazer a escolha pelo restaurante que está cheio, porque o que está cheio provavelmente é o restaurante que é melhor, porque mais pessoas estão fazendo essa visita. Então, essa lógica também se aplica ali dentro do Google Meu Negócio, até porque quando as pessoas vão pesquisando pelo nicho do restaurante japonês, elas vão encontrar os seus concorrentes. E se o concorrente estiver melhor posicionado com que você, ou com mais avaliações recentes, respostas e tudo mais, ele vai sair com uma vantagem. Depoimentos espontâneos. É muito importante também a gente poder tirar esse tipo de print, por exemplo, do teu pedido, caso ele tenha sido no WhatsApp. Ou você também poder usar ali o GC, que também vai ser uma forma com que uma pessoa, um cliente seu, fez o post genuíno daquele conteúdo, daquela experiência que ele teve com você. Então, no caso de uma pizzaria, a pessoa foi lá, fez um pedido na pizzaria e você tem uma embalagem que é muito bonita, instagramável, e a pessoa tirou a foto daquela embalagem. Então, isso já é um motivo para te dar uma prova social, e pelo motivo de ser instagramável também, de atrair mais pessoas a comprarem lá para tirar a foto da embalagem também, como também de provar a pizza, né? A pessoa pode dar um feedback da embalagem, mas também existem provas sociais, a maioria delas, inclusive, é sobre justamente o produto. Então, a pessoa vai lá, faz um vídeo do produto, mostra a borda, mostra aquele momento de família que a pessoa está comendo aquela pizza, mostra todo o contexto. Então, tudo isso acaba também sendo uma prova social, porque faz com que as outras pessoas que estão visualizando esse repost vejam que é algo orgânico, que é algo genuíno, e também faz com que ela desperta um desejo ou de repente a vontade que ela já estava de pedir alguma coisa, e como a partir do momento que você posta e também deixa isso selecionado nos seus stories, ela vê ali uma prova social e pode ser mais um motivo pelo que ela compre de você. Outra prova social muito importante são números. Não é qualquer tipo de número, são números impressionantes. Por exemplo, no dia da pizza a gente teve um cliente aqui que vendeu 300 pizzas em um dia. Não necessariamente 300 pedidos. A gente também já teve no Dia dos Namorados a hamburgueria que já vendeu mais de 120 hambúrgueres. E poderia ter sido muito mais. Mas chega num período da noite, quando a gente faz algum tipo de ação mais trabalhada para uma data comemorativa, geralmente eles pedem para desativar ali a questão do cardápio online e das outros canais de vendas, porque eles não vão aguentar tantos pedidos. Então, é uma demanda muito grande. E esse tipo de dado é muito importante, porque se há um número de pessoas muito grande fazendo pedidos e querendo comprar, ter uma experiência com esse restaurante, é mais uma prova social para você, porque o que muita gente come, provavelmente é algo muito bom. Então, no mínimo, vai trazer algum tipo de curiosidade, vai despertar essa curiosidade nos seus clientes. E a gente pode aplicar isso em conteúdo em forma de carrossel também. O que os clientes dizem sobre esse hambúrguer X? Aí você coloca lá o hambúrguer, você coloca vídeos que os clientes fizeram ali nos stories ou fora dos stories, ou você também pode gravar ali, se você tiver a oportunidade de ter um negócio físico também, de repente gravar um feedback que o cliente deu ali para você. Hoje em dia as pessoas utilizam bastante a rede social também para dar feedbacks gastronômicos, e elas também não precisam ser necessariamente um Instagram especificamente que dá dicas gastronômicas, mas ou uma influenciadora que trabalha com esse nicho, ou está ali também no nicho de lifestyle. As pessoas gostam de divulgar o que elas acham verdadeiramente bom, então você pode aproveitar isso para gravar um conteúdo orgânico, um conteúdo GC com o cliente, de repente bonificar ele por isso. E depois, a pessoa fez um elogio assim, foi uma coisa que é importante para você, você pode dar ali uma sobremesa, alguma coisa assim do tipo para ela, para também fidelizar e criar esse vínculo ali, para justamente fidelizar. Então a gente pode fazer esse carrossel fazendo esse tipo de conteúdo, com prints reais, com documentários
reais sobre a experiência do cliente em relação aos produtos. É interessante você fazer isso principalmente com aqueles produtos que mais saem na sua casa e também aqueles produtos sazonais, um tipo de promoção que você quer fazer com que eles sejam mais vendidos e mais vistos, justamente para fomentar isso. Também pode fazer um Reels de prova social com as 3 avaliações que fizeram no dia X. Então, pode ser uma data comemorativa, pode ser simplesmente numa quarta-feira qualquer. Então, muitas vezes as pessoas têm dúvidas em escolher algum tipo de sabor. A partir do momento que ela vê um feedback de uma outra pessoa contando a experiência, falando da explosão de sabores que foi, ou que ela inovou no pedido e não se arrependeu porque ela viu um conteúdo numa rede social, ou viu um amigo falando sobre esse pedido, e já é mais um ponto para você e mais uma prova social orgânica, que não vai ser você que vai estar supostamente ali pagando o influenciador ou fazendo algum conteúdo que as pessoas possam enxergar como forçado ou um puro marketing. Você quebra essa barreira da prova social ser uma propaganda e ela passa a ser algo justamente genuíno. Agora a gente vai para os tipos de prova social mais fortes para restaurantes e eu vou apresentar para vocês aqui alguns formatos. Vamos colocar aqui um exemplo. Eleito o melhor pastel de Macaé em 2024. Você pode pegar essa pastelaria, então é muito importante que você faça um post com selo, você faça ali todo um storytelling da história dessa pastelaria também, porque se ela foi eleita a melhor pastelaria em 2024, o produto dela, obviamente, é muito bom. E além disso, esse tipo de coisa acontece por meio de votação, seja de experts ou também votações municipais. Então, ela também tem que ser muito conhecida. E todo o tipo de negócio, todo tipo de empreendimento, ele começa com alguma história, com algum motivo, algum porquê. E essa história é um divisor de águas para todo o negócio. Porque só você sabe a sua história, só você sabe a sua luta, o que você teve que passar e literalmente você conhece isso com todos os detalhes. Isso vai ser a maior diferenciação que você vai ter para o seu negócio. Então, nada mais justo que você conseguir contar essa história. Por exemplo, vamos supor que essa pastelaria foi aberta em 2020, meio à pandemia, e hoje em dia ela já tem um espaço físico, também funciona no delivery. E em 2024 ela conseguiu esse selo. Tá vendo a autoridade que você vai construir, o caminho que você vai percorrer por aí, a jornada do herói que você pode montar em cima dessa história e criar essa narrativa justamente para você também entreter e prender o teu cliente ali, para ele não ir somente por conta do pastel, mas porque ele conheceu a história dos donos, ele entendeu ali toda a luta que eles tiveram que ter para construir aquele negócio, para empreender durante a pandemia, a causa que aquele restaurante, aquela pastelaria carrega, muitas vezes ali motivos familiares, as pessoas também vão ali, ficou marcado por uma promoção semanal que a família vai ali com uma certa constância e contar também, justamente pegando esse gancho, não só a história do próprio restaurante, mas também a história que os clientes tiveram nesse restaurante, né? Então, esse tipo de dado, como foi eleito o melhor pastel, é muito importante você ter e muito importante, de repente, de estar exposto de alguma maneira ali no teu restaurante para que as pessoas vejam aquilo, né? Às vezes ali na entrada, em algum espaço dentro do salão, já que a gente está falando do restaurante in loco, é muito interessante ter isso. E é um dado muito interessante também de você colocar ali no link da bio. A gente vai ter depois um outro módulo justamente explicando sobre a estruturação do Instagram. E esse é um tipo de informação que passa bastante autoridade. Vamos para outro formato, influência local. Um micro-influenciador da cidade pedindo um prato, fazendo um vídeo repostado. Essa questão da influência local é muito bacana, porque muitas vezes quando você fala de um influenciador, você já lembra de uma pessoa basicamente inalcançável, que já tem milhões de seguidores. Mas na sua cidade existem micro-influenciadores. Então, pessoas que têm ali 5 a 10 mil seguidores, e depois vão crescendo ali, né? Nano influenciador e tudo mais. Mas pessoas que fazem um conteúdo bacana, têm um público, comunicam com esse público e por eles terem criado essa audiência, é muito provável que, mostrando uma experiência dentro do teu restaurante, esse público também passe a comprar de você. Mas é muito importante a gente fazer a ressalva de que o influenciador
que você vai contratar, esse micro-influenciador, ele precisa ter os valores da sua marca, porque você não pode simplesmente contratar um influenciador, seja que ele tenha ali, ele tendo milhões de seguidores, mas se ele não tem nada a ver com a tua marca, ou se, principalmente, ele não comunica com o mesmo público da sua marca. Se você fizer isso, você vai simplesmente jogar dinheiro fora. O post pode até viralizar, mas ele vai viralizar com pessoas que você não desejaria que vissem para o teu perfil, porque ele não é o público comprador. Então, o que era para ser uma coisa muito boa vira apenas métrica de vaidade. Você vai ter ali um post com um influenciador muito famoso, que bateu 1 milhão de views, mas que no fim das contas não deu resultado e não colocou dinheiro no seu bolso e nem encheu o seu caixa. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de parceria com micro-influenciadores, é muito bom a gente pedir um press kit. O que é um press kit? É um documento que o influenciador te manda com as métricas mais atualizadas dele, com as parcerias que ele já fez, muitas vezes ali com vídeos para você já ter ali uma noção do que essa pessoa faz, qual é o tipo de narrativa que ela traz ali. E essas métricas também são muito importantes, porque é ali que você vê se a pessoa fala ou não com o seu público-alvo, que você pré-determinou ali. E ver se o conteúdo daquela pessoa, se a forma como ela fala, se a forma como ela comunica com o seu cliente e faz sentido, de fato, fazer essa parceria. A partir do momento que você dá o check nessa questão ali do press kit, você vai para o próximo passo, que é um passo muito importante, porque você não pode simplesmente contratar um micro-influenciador e dar a missão, faz do seu jeito aí, faz o que você quiser. Não, porque senão vai ficar uma coisa muito largada, vai ficar uma coisa muito difícil de dar certo. Então é muito importante que tudo isso esteja muito amarrado. Então, por exemplo, você está ali nessa parcelaria. Essa parcelaria tem dias de movimento fraco de segunda a quarta. Seu time de marketing identificou isso, junto com o seu time de vendas, e vocês vão pensar numa ação para aumentar as vendas durante esse período de segunda a quarta. Então, vocês colocaram uma promoção ali de segunda a quarta, compre 3 pastéis, leve 4, por exemplo, ou colocou algum tipo de combo ali, compra um pastel, você ganha o refrigerante, mais algo de sobremesa, e você precisa divulgar isso. Só que, se você não divulgar isso, a pessoa justamente vai bater nos produtos que você já vende na casa, meio que por si só, e acaba que essa collab, essa parceria vai acabar que não vai fazer tanto sentido. Então é importante que você também pense com estratégia, como é que você vai fazer essa parceria. A partir do momento que está definido, você vai brifar a pessoa, você vai passar literalmente o briefing do que você deseja, que você visa ali no conteúdo dela, se é uma experiência da casa, se é uma apresentação desse combo de segunda a quarta. Se, por exemplo, você quer emplacar a sua música ao vivo e você resolveu colocar uma quinta do drink para as pessoas irem lá e ter durante toda a noite 50% de desconto nos drinks. Esse tipo de promoção, por exemplo, serve bastante para você atrair mais mulheres para o restaurante. Então, vê que tudo faz um sentido, tem uma ligação. Porque, por exemplo, se for nesse caso do drink, é importante que a influenciadora também seja mulher e tenha esse lifestyle de ir para restaurantes, encontrar com as amigas, para também fazer sentido com todo o storytelling que a pessoa vai ter que montar ali, tanto nos stories, como também no Reels, para que seja uma propaganda genuína, uma propaganda orgânica sobre este tema. Então, passa esse briefing, vê ali com a sua equipe de marketing, o que você está vendo, o que você está precisando, dá uma olhada ali nas vendas, que tipo de produto está precisando sair, de repente você vai fazer algum tipo de promoção por conta do insumo que está chegando ali perto da validade, você não quer que aquele material estrague, você consegue fazer uma margem de lucro ali com algum tipo de volume. Então, é importante ter esse tipo de coisa mapeado também para fazer as promoções ali de maneira intencional e não só fazer a promoção por fazer. A partir do momento que você briefa o influencer,
o próximo passo é você fazer a reserva ali, deixar tudo organizado com a sua equipe do salão, com o seu gerente, combinar ali o valor que vai ser estipulado da parceria, se vai ser um valor em dinheiro, ou se vai ser em permuta, ou permuta, metade dinheiro. Quais vão ser os canais também dessa parceria, se vai ser um Reels em Collab, se vai ser um Reels em Collab e Stories, se além do Reels essa pessoa também vai postar isso no TikTok dela, e para você também ter a noção, né, de qual público que você vai alcançar, também metrificar se de fato vai valer a pena esse investimento para você. No caso dos micro-influenciadores, geralmente a maioria deles aceitam permuta, porque as pessoas que são influenciadores têm essa vontade de fazer parcerias. Então, se eles estão ali no início, é muito provável que eles aceitem um valor considerável ali em permutas, para que eles possam levar ali também amigos para essa experiência e para esse conteúdo ficar mais genuíno e dentro da rotina dele possível. E claro, né, o briefing não anula ali o tom de voz, a personalidade do influenciador. A gente quer manter isso, porque, como a gente falou no passo anterior, você vai ter ali metrificado isso, a comunicação, se fala com o teu público-alvo, o jeito que fala, o jeito do conteúdo, porque foi isso que chamou a sua atenção naquela pessoa também. Então não faz sentido você podar essa comunicação, a maneira como a pessoa se expressa ali com os seguidores. É justamente a pessoa encaixar essa publicidade ali dentro da rotina dela para deixar o mais genuíno possível e alcançar de maneira mais orgânica os seguidores dela, para gerar literalmente uma comoção ali, tanto no post como ali nos stories, para dar uma movimentada no teu restaurante e também no engajamento dessa pessoa. A gente também pode fazer ali a questão de mídia espontânea. Um restaurante que está ali numa coluna gastronômica, um restaurante que vai fazer algum tipo de evento, de um escritor famoso, por exemplo, vai lançar um livro num restaurante X. Então, isso pode ser noticiado através das redes sociais, isso pode ser divulgado, esse evento. Esse tipo de mídia espontânea também é muito importante. Se você tem a possibilidade de fazer isso no teu restaurante, faça. Não só mídia espontânea, mas, por exemplo, tem restaurantes que produzem um conteúdo que chama a atenção nas redes sociais. E muitas vezes a forma como ele é abordado e que isso acontece chama a atenção da mídia. Então as pessoas, por exemplo, tem um Instagram do senhorzinho lá em Minas Gerais, que ele vende pão de queijo ali no mercado de Minas, lá de BH. Então ele acaba chamando muita atenção. Então, por exemplo, uma matéria do dia do pão de queijo, sendo que ele tem uma loja de pão de queijo, uma pessoa que está ali fazendo presença online constante, com conteúdos diferenciados, chamativos, com uma estética própria dele, com a linguagem própria dele, e ali no centro de BH, que é meio que por ser Minas também, né, a região ali que o pessoal consome muito pão de queijo, a possibilidade dele ser convidado para fazer algum tipo de matéria, dar algum tipo de depoimento nesse sentido, é enorme. E isso, querendo ou não, vira uma mídia espontânea, seja para canais online, como portais de notícia, algum tipo de Instagram de notícia, como offline também, nos jornais impressos. Eventos e marcos. 10 mil pedidos entregues em 2025. Outro tipo de número que gera bastante autoridade, porque afinal de contas são 10 mil pedidos. Se foram 10 mil pedidos, a quantidade do volume do pedido em si, por exemplo, o pastel, provavelmente é muito maior. A gente pode fazer um tipo de post comemorando esses 10 mil pedidos em 2025, algum tipo de marca importante que você vai batendo conforme o passar do tempo, para que as pessoas também possam acompanhar. Você pode fazer um conteúdo no Reels em série, tipo, tirando minha pizzaria do 0 até 100 mil pedidos, 10 mil pedidos, 5 mil pedidos, aí você vai mostrando toda aquela narrativa, vai contando como é que está sendo esse tipo de história, esse tipo de conteúdo tem batido bastante ali, tanto no TikTok quanto no Instagram. Então é importante você comemorar essas marcas para que as pessoas também se sintam pertencentes ao seu sucesso, de certa forma. Você vê ali muitas blogueiras comemorando 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores. Então, as marcas também podem fazer esse tipo de coisa e também atrelar não só a um tipo de evento ou um marco por si só, também atrelar isso a uma promoção. Tem restaurantes que, por exemplo, acabam batendo ali 100 mil seguidores e acabam fazendo uma promoção. Os 100 primeiras pessoas que forem na loja amanhã para comemorar essa marca com a gente vão ganhar uma sobremesa, vão ganhar X% de desconto. Então, você pode elaborar uma série de ações de marketing
visando isso. E com uma certa antecedência, né? Porque você vai ter ali uma previsibilidade para saber quantos pedidos você vai bater, quando é que você vai bater, e divulgar isso com um bom planejamento para que isso tenha o poder dentro do teu caixa que você deseja ter. Marketing de bastidores. Então, o que a gente vai mostrar nessa parte do marketing para bastidores? Preparação do prato. Muito importante a gente mostrar a preparação do prato para as pessoas identificarem. Por exemplo, uma pizzaria que tem uma massa de fermentação natural. É importante a gente falar que essa massa demora ali 72 horas para fazer, para poder ser feita. É por isso que ela é extremamente diferenciada e você já cria uma diferenciação em relação à sua concorrência. Você, de repente, a tua receita é algo familiar, então você já tem esse gatilho um pouco mais emocional de envolver isso no storytelling também. Mas principalmente também de maneira mais prática, até fomentando um food porn, você mostrar ali todo o processo em que a massa é maturada, depois você abrindo a massa, mostrando como é que a pizza é feita, a questão da qualidade dos ingredientes, principalmente se você vende uma pizza premium, uma pizza com um ticket médio mais alto, isso vai ser levado bastante em consideração. Então, toda essa questão da preparação do prato, que você puder fazer, também de repente envolver ali os próprios colaboradores para fazer um tipo de conteúdo com um viés de humor, você poder enquadrar isso no assunto do cotidiano das pessoas, também é bastante interessante, porque aí você une não só o produto, mas você também deixa o conteúdo mais humanizado. Esse tipo de vídeo também com a entrega chegando, os entregadores saindo juntos, ali um vídeo em slow motion com a música propícia para aquilo, com aquela música das Olimpíadas ali, enfim, dá para você colocar, fazer uma série de conteúdos em relação a isso, brincando ali de repente com a questão da entrega, também dependendo da pegada da sua marca, se for uma pegada mais de humor, que as pessoas também têm um pouco mais de intimidade com a galera, é interessante fazer um conteúdo mais para esse lado. Fazer ali um conteúdo com a sua equipe, é importante você também dar uma diversificada ali no rosto da marca. Tipo, é importante ter um rosto principal, mas é importante também ter a equipe ali participando de maneira ativa, justamente para poder fazer os conteúdos, esses Reels, com mais intenção de demonstrar algo do dia a dia que vocês passam, externalizar isso para o público. Geralmente, se for um problema e você passa aquilo de maneira engraçada, as pessoas ficam até com um nível de consciência mais elevado. Por exemplo, as pessoas que às vezes demoram muito para sair do restaurante. Claro que você não deve fazer o conteúdo de uma maneira afrontosa e que desrespeite o cliente, mas há maneiras que você pode abordar para meio que ser um quebra-gelo e a pessoa passar a conhecer mais aquele seu funcionário a partir desse conteúdo e isso já ser uma espécie de rapport. Porque o que acontece? Esse cliente vai lá na sua loja, vai comentar do vídeo, que viu o cara no vídeo e tudo. Então já cria ali um rapport, um quebra-gelo ali entre o cliente e o garçom, e o cliente, dependendo da forma com que o garçom foi treinado, ele já pode ali efetuar mais vendas, ele pode aumentar o valor do teu ticket, oferecer ali um combo, uma sobremesa, com essa deixa ali do próprio conteúdo. Então é uma questão muito importante. A questão dos fornecedores, como a gente falou anteriormente, né? Você pegar ali uma sequência, tipo, você consegue fazer ali parcerias com seus fornecedores, ou mesmo demonstrando ali como o produto chega para você e ter uma transparência para o público da qualidade do produto, de como ele é feito, como ele é preparado, como é que ele é guardado, para você dar uma segurança ali que a comida está sendo bem preservada e que são fornecedores de qualidade. Isso também aumenta muito o valor perante os olhos do seu cliente em relação à sua marca e ao seu produto. Datas especiais também, Dia das Mães, Dia das Pizzas, a gente mostrar ali justamente aquela correria, poder documentar ali em meio à correria, fazer alguns stories mais orgânicos mesmo, além dos da divulgação, né? Mostrar ali a comanda cheia, muito pedido saindo, a galera dando delivery, mostrar ali os feedbacks dos clientes, prints ali que a galera vai mandando na DM, muitas vezes ali no post promocional que você colocou ali, seja ele um Reel, seja ele um estático,
mostrando também nesse post promocional as pessoas que ganharam, qual foram as experiências que elas tiveram ali, delas comemorando, comendo também com a família. É muito importante a gente poder fazer esse tipo de conteúdo. E aqui vão mais alguns tipos mais práticos de conteúdo. Por exemplo, um Reels, como a sua pizza sai do forno até a porta da sua casa em 7 passos. Ou um story de mostrar também essa correria da cozinha que a gente falou, através de uma enquete, e a gente colocar ali no gatilho no final da sequência de stories algum tipo de CTA para a pessoa efetuar a compra e também participar dessa correria, dessa movimentação ali na cozinha. São alguns exemplos desse tipo de marketing para bastidores que você pode estar aí utilizando no seu restaurante. E aqui a gente também pode utilizar uma integração entre a prova social e os bastidores, uns formatos que funcionam bastante, por exemplo, é aquele mix do print mais o bastidor. Vou te dar um exemplo bem prático. Um story da equipe montando uma pizza, mas sobre a posição de um comentário, no caso um comentário que foi printado, por exemplo, essa pizza foi a mais gostosa que eu já pedi. Então, você consegue também não depender apenas da divulgação do seu cliente, mas você pode pegar ali, fazer uma gravação das pizzas saindo, do sabor específico. Por exemplo, a pessoa elogia uma pizza de calabresa. Você pode ir lá, fazer um print no seu iFood, um print ali no Google Meu Negócio, ou do próprio comentário do Instagram, e anexar esse print ali no conteúdo que você vai fazer. Então, você criou uma prova social. Mesmo que a pessoa não tenha tido ali a proatividade ou a vontade, ou as pessoas não é tão de filmar assim e acabou não filmando para as redes sociais. E você também acaba diversificando ali o próprio formato do depoimento, da prova social, juntando com esse conteúdo de bastidores. Um carrossel ali por trás do elogio, então a gente pode pegar ali um print do cliente falando do hambúrguer perfeito e também mostrar as fotos do bastidores de como esse pedido desse hambúrguer foi feito. Ali, data especial, mais resultado. Bastidores dessa correria e no último slide a gente colocar ali. E foi assim que batemos 500 pedidos no dia, de pizzas no dia. Então, para contar ali, né, toda a história. Por exemplo, Dia dos Namorados, a promoção foi essa. Os casais ficaram muito felizes por isso. A gente proporcionou não só uma promoção, mas essa experiência aqui na casa. A casa estava toda decorada, com coração. Foram jantar à luz de velas. E você comprava ali... na hamburgueria um pacote do casal, que ali tinha 1, 2 e o 3, você comprou o mais caro e proporcionou uma experiência X, aí a música estava muito propícia e tudo mais, e tudo foi uma experiência muito boa, você demonstra toda essa experiência ali de um casal específico, de vários casais, em meio ao carrossel, e no final você finaliza falando que a noite foi um sucesso, e que vocês bateram esses 500 pedidos no fim do dia. Você pode colocar uma foto da equipe, pode colocar mais uma foto de bastidores assim, experiência de casais, pessoas sendo pedido namoro, esse tipo de coisa, que vai dar um conteúdo muito legal e uma possibilidade de viralização muito grande. Então, você pode fazer, vou sugerir aqui algumas ações para você fazer. Um post por semana ali nesse tipo de prova social no bastidor, seja ela no feed, e também é bom você estar sempre alimentando ali seus destaques de prova social em si. Você também pode criar ali a sua própria hashtag, né? Nos bastidores do restaurante X, coloca esse tipo de coisa. Ou você vai fazer algum tipo de campanha, como Dia dos Namorados, você coloca Dia dos Namorados no restaurante X, ou você colocou o nome da ação, aí você coloca ali a hashtag, que você também consegue metrificar ali como as pessoas postaram, se você fizer uma promoção, por exemplo, que linka essa questão ali da hashtag para fazer algum tipo de sorteio, alguma coisa assim do tipo. Para encerrar, vamos fazer uma recapitulação. A prova social são justamente seus clientes vendendo por você. Os bastidores, você precisa mostrar ali aquele invisível para você gerar mais confiança no seu público, nos seus clientes. E a partir do momento que essas coisas se unem, você gera mais autoridade, conexão e desejo. Então, é um mix poderosíssimo para você implementar ali na sua criação de conteúdo. E se a gente for colocar aqui um desafio prático, você no seu restaurante essa semana vai postar ali um bastidor cru, mas sem edição ali, uma coisa mais orgânica, gravada do celular mesmo, na plataforma nativa, de repente fazer ali uma legenda no próprio story direto também, postar uma prova social ali real também, seja ela um print, comentário, aí você pode escolher o tipo de modelo de conteúdo que a gente deu anteriormente para você fazer. E também
um modelo híbrido, juntando ali tanto o bastidor como a prova social. Lembrando sempre que o marketing mais poderoso não está no que você fala sobre o seu restaurante, mas no que seus clientes e a sua equipe mostram sobre ele. Com isso, a gente vai finalizando este módulo. Até a próxima.